30, 22, queridos. Olha só. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou o seu nome José, que significa acrescentar, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Diga graças a Deus. Eu tenho certeza que nós, irmãos, aqui na igreja, já experimentamos de experiências de vermos Deus acrescentar na nossa vida. Procure lembrar e ver o quanto Deus já fez na sua vida, através de usar uma pessoa, de usar uma situação. Bom, Deus é aquele que acrescenta. Raquel aqui nessa situação, ela não podia gerar um filho. Bom, a Bíblia vai dizer que Deus abre a madre dela. Eu não sei, irmãos, como que nós estamos vivendo no presente momento, mas uma coisa eu sei, que Deus faz até o impossível acontecer na vida de uma pessoa. Bom, aqueles que fazem parte, o fato é que talvez Raquel aqui tenha abandonado a disputa. Ninguém alcança uma dádiva de Deus na vida que leva no mundo. Ninguém alcança uma bênção de Deus na desobediência. Então eu acredito que o que levava ela a ser uma mulher estéril, aquela disputa que ela tinha com a irmã, já tinha sido vencida. Ela já tinha superado isso. Ela passou a deixar de olhar para as pessoas, para aquilo que as pessoas têm ou deixam de ter, e passou a ser a imagem de uma pessoa semelhante. Bom, eu acredito que você deva pensar assim também, porque se Deus atende e dá um filho tão maravilhoso para uma pessoa que só quer ter para vencer a própria irmã, esse Deus, então, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é um Deus que primeiro a pessoa obedece, para depois Ele dar. Bom, não é um papel nosso atribuir toda a pregação à historicidade da vida de José, ou de toda a trajetória até o sucesso de José. Isso é uma responsabilidade sua. No que diz respeito aonde José chegou, José esteve exatamente no lugar. Por quê? Porque enquanto obediente a Deus, não importa onde ele esteja, Deus sempre vai abençoar ele. Não importa onde, se seja na cova, onde ele foi lançado, se seja na mão dos irmãos, se seja na mão de Potifar, se seja na mão da esposa de Potifar, se seja na cadeia, não importa aonde a pessoa esteja, se ela é obediente a Deus, acrescentar é uma palavra que sempre vai estar na vida de uma pessoa obediente. Acrescentar é uma palavra que sempre vai estar na vida da pessoa obediente. Claro, todo o processo, a trajetória da fé, do nascimento da igreja em Cristo Jesus, o acrescentar não era um papel humano, não era um papel das pessoas, era um papel de Deus.
A Bíblia fala que conforme as pessoas iam chegando e se arrependendo dos seus pecados e se batizando, Deus acrescentava mais. Mas também quando o povo vai se misturando com o mundo, nós vamos ler Tiago depois, e vai se envolvendo com o mundo, Deus deixa de acrescentar. O papel de acrescentar está com Deus. Se você for para Crônicas, você vai ver no tempo dos reis, enquanto que o povo buscava Deus, o achava, Deus livrava eles das suas situações e os abençoava. Mas quando esse povo se afastava de Deus, Deus também o deixava. Porque o acrescentar não é no seu jeitinho brasileiro. O problema que nós, pregadores do Evangelho, temos ao sair às ruas e a pegar o microfone e pregar na igreja, no Brasil é um grande problema. Porque no Brasil, o brasileiro quer dar jeito em tudo. Nós temos essa essência de levantar de manhã e resolver o problema do nosso jeito. O povo de Israel não. O povo de Israel não levanta e não vai resolver. O povo de Israel levanta e vai orar. É diferente. Nós, brasileiros, nós, nossa nação, nós, nosso costume, nós, a nossa tradição, nós, o nosso jeito, nós precisamos deixar isso, irmãos. Nós precisamos deixar esse jeito que nós temos de viver a vida do nosso jeito. Porque Jesus, ele veio para modificar exatamente essa situação. Jesus, ele não implicou com ninguém. Ele só implicou com um grupo que estava fazendo da casa de Deus, vendendo, se aproveitando da fé das pessoas. O único. Agora, como que você vive? Como que eu vivo? Como que nós vivemos? A gente implica com todo mundo. Por quê? Porque a gente não quer deixar de dar jeito nas coisas. Tem que ser tudo do nosso jeito. Você acha que Deus vai acrescentar alguma coisa se você está na frente? Das coisas mínimas, Deus está lá. Nas coisas maiores, Deus está lá. Para te mostrar que não adianta, ele falou, sem mim nada podereis fazer. Enquanto você quiser fazer as coisas do seu jeito, você sempre vai, esse é o nosso popular, você sempre vai dar com os burros na água. Ou seja, vai correndo e vai cair na água. Vai nadar e no final. Porque olha só, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Esses dias eu tive ouvindo a história de uma pessoa que veio do Nordeste. A história dessa pessoa é uma história muito bonita e implica praticamente no mesmo episódio da vida de José. Essa pessoa que veio do Nordeste, eu tive ouvindo essa história, é uma história extremamente bonita, assim como a história de José. Essa pessoa veio do Nordeste sem saber para onde ir, o que fazer. E o mais engraçado, para resumir, ser mais resumido, né? É que todos os lugares, todas as decisões, todas as atitudes, por mais que sem Jesus, mas por viver pela fé, pelo novo, viver pelo novo, pela fé, pelo próximo passo, pela próxima conquista, pelo adiante, pelo avante, e não pelo parado, por dar jeito, por fazer, mas por ir. Essa pessoa conquistou uma família, essa pessoa conquistou uma vida abençoada. Agora, nós que somos, né, nós que vivemos na nossa própria cidade, na nossa própria terra, nós que vivemos ali, criado com Toddy, criado com um pãozinho na manteiga, e que fica ali, que não sai dali,
essas pessoas têm uma grande dificuldade para viver uma vida de fé. Então, o que eu quero dizer é que enquanto você não se lançar para o próximo passo, para Deus de verdade, irmãos, enquanto não se lançar para Deus de verdade, nós só vamos experimentar aquilo que as nossas mãos podem fazer. As almas estão sofrendo, pessoas estão precisando de cura, pessoas estão precisando de libertação, corações estão precisando ser tocados, vidas estão precisando de exemplo. Mas enquanto a gente ficar só na nossa vidinha, a obra de Deus nós não faz, a gente só consegue as coisas que as nossas mãos conseguem fazer. É só jeitinho, é só jeitinho, é só jeitinho. Entenda bem, irmão, é só jeitinho nas coisas, é só fazer as coisas para nós, para comer ali, para fazer ali e tal ali, se puder ajudar uma pessoa com pouco, isso é muito pouco, irmão. O reino de Deus não é comida nem bebida. O próprio Jesus falou. Então, quando você, irmão, quando nós nos lançamos para Deus, você passa a ser, irmão, um instrumento de Deus. Deus acrescenta nessa terra. Através de você, Deus quer acrescentar, mas não quer acrescentar as obras das suas mãos. As obras das suas mãos é seu trabalho, é as coisas que você faz normal, que qualquer pessoa faz, normal. O nosso espelho é Jesus, não para ganhar dinheiro, irmão, não para ter círculos de amizade, não para ter quantidade de pessoas que nos admiram. Inclusive Jesus nem se preocupava com isso. O nosso exemplo é Jesus, e Deus sempre acrescentou na vida de Cristo, sempre acrescentou o quê? Os objetivos da obra de Deus. O contentamento, irmão. O cristão, ele só tem o contentamento quando Deus acrescenta mais sobre a sua fé. Diga glória a Deus. Você pode ver que todo o resto que a gente consegue é tudo uma alegria passageira, é tudo momentos passageiros. Mas a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E ainda aquilo que a gente muitas vezes consegue é tudo meio embaraçado, meio no começo vai legal, depois já não está mais legal. É ou não é? Porque as coisas nossas, humana, física, as bênçãos espirituais são diferentes. Elas trazem verdadeiro contentamento. Diga glória a Deus. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de se lançar nas mãos de Jesus, entregar a sua vida para Jesus e ser um instrumento de Deus. Eu não sei nem se você já pensou nisso. Você ainda está pensando em você. Olha só para você ter uma noção do que Deus está revelando para nós hoje de manhã. Quando os apóstolos pregavam, eles oravam e pregavam, as pessoas vinham, se arrependiam e se batizavam. Olha, eu quero que você entenda. As pessoas vêm ou ouvem a palavra, revelação, entendimento, conhecimento, profundidade, altura, largura, tudo, tintim por tintim, mas não se arrepende, não se batiza. Deu para entender como elas só pensam nelas? Leva anos para se batizar, dias para se batizar. Eu não estou mandando indireta para ninguém aqui. Pode ser que tenha que nem o irmão ainda não se batizou. Não estou mandando indireta nada por irmão. Porque o problema é esse da igreja. Você é batizado já? Tem gente que acha que a gente está mandando indireta, ele não é batizado ainda. Também. Tem gente que acha que a gente prega aqui para mandar indireta e acha que Deus não revela as coisas para a gente. Aí vive o que Raquel vivia, uma vergonha. Eu, irmão, logo, em nome de Jesus, irmão, brevemente, em nome de Jesus, estou voando, irmão. Eu quero fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus, irmão. Isso eu falo do que Deus tem para mim, como Paulo falava sobre ele. O que Deus tem para mim é Roma. Eu quero voar na obra de Deus. E levar esse coração contrito aqui para outras pessoas também. Eu não quero ficar pregando só aqui na igreja.
Eu não quero ficar pregando só aqui na igreja. E muitas vezes nós pregamos, nós falamos sobre a internet, o mau uso da internet, a gente olha a vida das pessoas aqui na igreja e o povo continua. Eu não estou falando você colocar uma foto, eu não estou falando não, eu estou falando a pessoa fazer o mau uso do negócio. Quem está entendendo? Aí é gente que já se batizou, é gente que já está tempo na igreja, por quê? Nunca se lançou nas mãos de Jesus, nunca experimentou Deus acrescentar a bênção. Está tentando Deus fazer alguma coisa ainda. Ora, irmão, cuidado com o espírito do diabo nesse mundo, que usa essas pessoas para tentar arrebanhar, tirar você do foco, que é ser uma pessoa humilde, uma pessoa de fé, uma pessoa em imagem e semelhança de Jesus. Olha, irmão, muito cuidado, irmão, porque senão você não vai experimentar o acrescentar de Deus. Olha para a vida de José. José não se encantou com a beleza do Egito. O Egito, irmão, é o lugar mais rico e hoje, aliás, na Bíblia, o parâmetro de mundo é o Egito. José não se embaraçou com as coisas do mundo, irmão. Mesmo não tendo ninguém, irmão, ninguém, está sozinho lá. Ele não se embaraçou com ninguém. José, irmão, mesma coisa de Jesus, mesma coisa de João, o último profeta, João Batista, mesma coisa de Paulo quando se converteu, Pedro, quando Jesus morre, depois do seu arrependimento, de ter o negado, ter perdido esse medo de se lançar, que Pedro tinha, na verdade, ele tinha medo. Se ele não tivesse medo, a Bíblia fala, e temeu e negou Jesus 3 vezes. Enquanto isso, ele não experimentou. Você vai experimentar, irmão. Você acha que irmão, você tem que expulsar demônios das pessoas. Você tem que orar pelas pessoas. O seu exemplo tem que ser na vida das pessoas. A tua autoridade espiritual tem que converter as pessoas. É no exato momento do encontro. Feliz é aquele que encontrar com a pessoa, porque a Bíblia, com você, irmão, irmã, a Bíblia fala, quão formosos são os pés de quem anuncia o Evangelho. A pessoa vai querer beijar o teu pé, e você vai atribuir a glória toda para Deus. Irmão, deixa Deus acrescentar. Deixa o trabalho um pouco de lado, irmão. Deixa as coisas um pouco de lado, irmão, irmã. Em nome do Senhor Jesus. Deixa essas coisas para ser uma coisa normal na sua vida. Uma coisa normal, que é uma pessoa levantar, depois toma o seu café e vai para o teu trabalho. Não coloca o teu coração nessas coisas. Não põe teu coração nisso, não. Porque se você colocar o teu coração nisso, Deus não vai acrescentar. Nem no próprio, onde você está lá depositando o coração, nem mesmo lá. José nunca colocou o coração nas coisas, mas tudo que ele fazia como se fosse para Deus. É diferente. Fala, eu faço o meu melhor. É isso daqui que dá para fazer. Meu coração não está nisso, mas eu faço o meu melhor. Está aqui, está feito. Ele plantava, nascia. Todos iam lá, fazia, não dava certo. Por quê? Porque ele tinha bom coração. Quando você tem bom coração, você não precisa nem se preocupar, porque as coisas vão fluir na sua vida. O bom coração, que eu digo, o coração do cristão, do servo de Deus, né? Que tem muita gente que tem um bom coração, mas assim, bom coração entre aspas. Uma pessoa que tem o dom da bondade. É uma pessoa bondosa. Você pode pegar, está aqui e tal. Mas o coração dela só Deus sabe. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Às vezes você vê uma coisa aparente, a pessoa tão bondosa, mas lá dentro está cheio de sujeira. Amém? Olha, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Eu falei da outra vez sobre sobre guardar o coração. Nós precisamos aprender a guardar o coração. Eu disse tanto para o bem quanto para o mal. Guarde seu coração. Tem que aprender a guardar o coração, irmão. Você tem que aprender a guardar seu coração. Uma coisa maravilhosa aconteceu na sua vida. Guarda.
uma coisa ruim aconteceu na sua vida, guarda o teu coração, porque tudo que acontece na nossa vida tem um aprendizado, então guarda o teu coração. Se você se alvoroçar, você não vai nem aprender a lição, vai piorar a situação, e é daí para pior. Guarda teu coração, guarda ele. O cristão tem que ser uma pessoa que fala menos e ouve mais. Tem que deixar para quem fala bastante ser um pregador. Bota essa pessoa que fala bastante para pregar, porque é uma pessoa que quando ela lê, ela vai falar tudo da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Amém? O que eu olho para o meu coração é o seguinte: eu tenho que guardar o meu coração. Eu tenho que guardar. Ah, mas eu vou falar isso para essa pessoa. Não, guarde seu coração, tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. Não é do nosso jeito, não. Amém? Graças a Deus. E o que eu quero falar hoje é para onde Deus olha, que é uma coisa que a gente pouco se atenta. Deus está olhando para o teu coração. Deus, ouviu? Escuta, Deus, escuta aqui. Isso é revelação de Deus para nós. Deus, ele não está olhando para as suas obras. Nós não somos salvos por elas. Deus não está olhando para as suas obras. Deus não está olhando para o milagre que você acabou de operar. Tipo, vamos falar, você orou para a pessoa estava, sei lá, com uma dor. E aí você orou por ela, ai, graças a Deus não tenho mais a dor. Ah, você não tem mais a dor? Não, não tenho mais a dor, graças a Deus. Olha, fui curado. Deus não está olhando para aqui, Deus está olhando para a sua fé. Assim como Deus não olha para a sua obra, Deus olha para o seu coração. Porque fazer, irmão, a pessoa até faz. Agora eu quero ver a pessoa olhar para o coração dela e ela está fazendo com amor. Quem está entendendo? Fazer todo mundo faz, irmão. Fazer todo mundo faz, e ainda mais quando tem alguma coisa envolvida a reconhecimento. Aí que a pessoa faz mesmo. É ou não é? A Bíblia fala que Deus olha para o coração. Eu só vou encurtar um pouquinho, para a gente não ficar perdendo tempo, porque senão da outra vez a gente foi tomar, era almoço, não era nem café. Rapidinho. O que uma mão faz, Jesus falou que a outra não deve saber. E esses dias eu vi uma publicação que me falaram, eu fui procurar. Falou, você viu um pastor que fez uma doação, ele deu R$300 para o menino, e aí o menino foi, e aí isso daí desenrolou, e aí ele deu mais um carro, e depois o irmão sentiu no coração dar um carro para o outro, outro para o outro, outro para o outro, e tal, e o negócio repercutiu, que é uma maravilha, e não sei o quê, e deu viagem para os Estados Unidos, deu isso, deu aquilo. Se você assistir o vídeo, você vai ficar emocionado, certo? Agora, todas essas obras foi gravado, filmado para as pessoas verem. Tudo isso daí é marketing. Tudo isso daí foi um marketing, tudo isso daí foi uma estratégia. Tudo isso daí é para o homem ver, irmão. Porque o que Deus vê não é isso daí, não. Deus está nem aí para o carro. Você pode ter dado o carro de 1 milhão, você pode ter dado 1 milhão, você pode ter dado a viagem, tudo. Deus não está olhando para o que você dá. Deus está olhando para o teu coração. E a partir do momento que o negócio é para mostrar, é para as pessoas verem quantidade, ver o que é, ver o que não é, gravar isso. Começou primeiro pelo indivíduo que estava aqui, trezentão para você comprar o seu Homem-Aranha, sei lá o que era, o boneco, alguma coisa. Meu, fica quieto, fala, tá aqui, para você comprar o que você deseja, eu quero ajudar você, você não precisa falar o valor. Quem falou o valor já revelou o quê? A intenção. Para que R$300 para comprar um boneco? Dá para comprar 300 bonecos com R$300. Tanta gente passando fome. Você deu para entender? Que coisa chata, que coisa que não tem nada a ver. Deus olha para onde? Para o coração. Aonde a gente tem que observar, irmão, é para o nosso coração. Isso vai te trazer paz. Isso vai trazer consolo para você. Deus está olhando para o meu coração, eu sei que eu estou em paz, eu estou na bênção. Agora tem gente que usa esse termo, Deus está olhando para o meu coração, mas ela fez maldade. Ela retribuiu o mal com o mal. É aí onde está o problema. Você não pode usar jargões do evangélico,
do católico, da religião, qualquer que seja, você não pode usar jargões para se autopromover ou se defender. Isso daí é uma vida religiosa. Jesus não é religião. Se ele fosse uma religião, então até hoje teríamos que seguir lá a lei. Acabou. Jesus não é religião, não tem dogma. É todos aqueles que crerem no Senhor será salvo. E ele disse, aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Guarda os meus mandamentos, ou seja, a palavra dele. Jesus disse que é do coração do homem que procede o quê? O mal. Então é nele que você tem que guardar. Guarda teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Para onde Deus olha? O coração. Jeremias 17. Abre aí. Por favor. Jeremias 17. Achou aí já? Jeremias? Jeremias, capítulo de número 17. Tomar um cafezinho daqui a pouco. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo o quê? Os pensamentos, e isso para dar, no versículo 10, cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Diga glória a Deus. Vamos lá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele olha para o coração e ele prova o que? O pensamento. Entenda bem. Quando o coração, a ação de uma pessoa, nem sempre é aquilo que está dentro do coração dela. Então, aonde Deus está olhando é para o coração. E aonde é o lugar onde nós mais devemos tomar cuidado é aí. A Bíblia não vai dizer, maldito o homem confia no homem? É Jeremias aqui. É Jeremias 17, 5. Maldito o homem confia no homem, e maldito o homem confia no homem, e faz do seu braço a sua confiança, e afasta o seu coração de Deus. Só que também confiar no homem é confiar no seu próprio coração, aonde nós não devemos nos apoiar. Não se apoie no seu próprio coração. Ou seja, Deus está olhando exatamente para aquilo que está no coração. O que é o coração? O coração é a nossa alma. O coração não é o que bomba sangue aqui. O coração é referência humana do coração. É referência humana porque ele bomba sangue com mais veemência de acordo com as emoções. Só que o coração humano, ele reage às emoções. A nossa alma não. Nossa alma não responde às emoções. A nossa alma pensa. A nossa alma, ela é uma alma pensante. Então a sede da alma é o nosso pensamento. Se pudéssemos falar então, seria o cérebro, não o coração. Quem está entendendo? O que você pensa, aonde Deus está olhando? Deus está olhando para o seu pensamento. Deus está olhando para a sua alma. É aí onde você tem que tomar o máximo de cuidado possível, porque esse é o campo da salvação. É dentro de você e não do lado de fora. Fazer o papel de bom moço, muita gente pode fazer. Jesus, ele disse, muitos me virão naquele dia dizendo, Senhor, não expulsamos em teu nome demônios, não curamos. Essa é uma obra que Deus sempre vai acrescentar numa pessoa que tem fé. Só que ele fala, poxa, você fez tudo isso, mas e o coração? Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade, eu não conheço. Aonde que essa pessoa praticou a iniquidade? No coração.
na alma, no pensamento. A Bíblia vai dizer que a tentação, ela é um pensamento. Se você deixa esse pensamento sempre ali na tua cabeça e não procura vencer esse pensamento que você sabe que não pode estar dentro de você. Você sabe que esse pensamento não pode existir aí. Então a Bíblia vai dizer que ele dá a luz, esse pensamento dá a luz. Ele não promove uma ação. A ação dá sentido ao que você faz por próximo. Mas o gerar desse pensamento seria o que você produz. Pode ser uma coisa até mesmo maligna que você faça, que produz do seu coração, dos seus pensamentos, aliás. Então, muito cuidado com os seus pensamentos. Se quer que Deus acrescente, eu quero que Deus sempre acrescente na minha vida, então toma cuidado com os seus pensamentos. Porque é uma coisa que ninguém ouve, é uma coisa que ninguém vê, mas é uma coisa que Deus está vendo. Uma coisa que Deus vai julgar. Diga glória a Deus. Ele diz que o coração do homem é o que? É perverso. E quem vai conhecer? Você. Você mesmo sabe o que está no teu coração. Ninguém mais sabe. É o que eu disse. Às vezes você conversa com uma pessoa, mas você nem sabe, ela tá tentando te enganar. Os falsos profetas que nós temos pregado, o falso evangelho, todos os falsos evangelhos, que é o evangelho do coach, o evangelho da prosperidade, todos os falsos evangelhos, eles tentam nos pegar como? Fazendo papel de bom moço, falando de Jesus, falando de boas coisas, falando da palavra de Deus. E aí, falou da palavra de Deus, você sabe, né? Falou da palavra de Deus, a gente já se interessa, porque a gente é povo de Deus, né? Falou de Deus, nós somos povo de Deus, já me identifico com você, você já se identifica comigo. Então, não é todo mundo que vem falando de Deus que é de Deus, irmão. Nem todo aquele que é de Israel é israelita, está escrito na Bíblia. Nem todo aquele que diz ser judeu é judeu. Nem todo aquele que diz ser de Deus é de Deus. A árvore se conhece pelo fruto. Diga graças a Deus. A árvore você conhece pelo fruto, não pelo que a pessoa está falando que ela é, ou só porque ela está falando falar da palavra da Bíblia, todo mundo fala. Entendeu? Tem gente no mundo, no pecado, numa hora dessa, irmão. Num pecado sujo, depravado, numa hora dessa. Você acha que o pecado tem hora? Não, tem gente dando a luz a pensamentos errados do próprio coração numa hora dessa. Tem gente que caminhou com Jesus 15, 20 anos e decidiu recair, voltar para trás, decidiu pegar a sua cruz e voltar para trás. Voltar para o pecado, para a prostituição, para as drogas, para a bebida, para a má companhia. Entendeu? Tem gente que falou assim, nunca mais eu ando com essas pessoas, porque sabe que é gente que não presta. Porque o caminho, gente que não presta para você andar. O caminho da pessoa, ela é determinado pela pessoa que você anda. Você tem que escolher as pessoas que estão do seu lado. Sim ou não? Jesus escolheu, como que eu não vou escolher? Ele escolheu a dedo quem ia andar com ele. Porque as pessoas que estão do seu lado te influenciam. Mas e Judas? Judas não era influência para Jesus, porque Judas ele vivia exatamente isso que eu estou falando agora. O coração dele era enganoso, mas por fora era um discípulo de Jesus. Mas o coração dele era um coração cheio de enganos, cheio de marmota, cheio de coisa. Quem está entendendo? Muito cuidado com o coração. Muito cuidado com as pessoas. Não é todo mundo que você tem que acreditar, não. Amém? Ó, aprende isso aqui. A gente chega a Cristo por causa de uma pessoa com um coração bom. Sim ou não? Agora a pessoa também chega no último estado das trevas, do pecado, através de uma pessoa também. Ninguém, irmão, chega no último estado do pecado sozinho. Peraí, não, eu vou conhecer o mundo. Não, alguém te leva. Alguém vai te mostrando, vai te oferecendo, vai apontando, vai te ensinando. O caminho do inferno tem vários administradores, evangelistas, né? Entre aspas, não é evangelho para o mal, né? Não para o bem. É que o evangelho é bom, boa notícia. Mas tem os asseclas ali do diabo que trabalham aqui, ó, apresentando, mostrando vídeo, entendeu? Te trazendo para os grupos. Hoje é tudo diferente, irmão. Nas épocas que não tinha isso daqui na mão,
Hoje é tudo por aqui. Hoje é tudo pela internet, os relacionamentos, as coisas. Você está sendo visto, notado, tudo por aqui. É tudo pela internet. Sim ou não? Então as companhias, as coisas vão entrando tudo por aí. Irmão, muito cuidado, irmão, em nome de Jesus, com o coração. Diga graças a Deus. Uma coisa que eu quero falar é sobre egoísmo, irmão. O egoísmo, Deus olha para onde? O coração. E é do coração que procede o quê? O egoísmo, irmão. Eu vou te dar um exemplo, para a gente, abre Tiago capítulo 4, por favor. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa, o ano inteiro ela não vai lá na praia, né? Não pisar na areia, ver o mar. O ano inteiro. Ela não vai o ano inteiro. Ela vai lá, ela vai ficar 2 dias. O que seja a quantidade de dias. Ela vai lá uma vez no ano. Ela fala assim, não vai chover. Não é para chover. Meu Deus, não deixa chover. O que é isso, irmão? A pessoa não vai o ano inteiro na praia. Ela vai uma vez, ela não quer que chove. Isso é o quê? Egoísmo. É uma pessoa egoísta. Isso é notório, uma pessoa que só pensa em si. Isso é um detalhe, irmão. Isso é um detalhe que a gente nem se atenta. Porque todos nós somos desse jeito. Sim ou não? A gente vai fazer um evento. A gente não quer que dê errado em nada. É ou não é? Uma coisinha sai fora ali, não era, ela fica frustrada a vida inteira. Por quê? É egoísmo. De achar que no casamento do fulano choveu, voou tudo, foi lá para o meio do mar. O casamento acabou. No dela não pode acontecer nada. É egoísmo. Nós somos muito egoístas. Bom, nós colocamos na mão de Deus, e se Deus quiser, tudo ocorrerá bem. O egoísmo, ele parte de um princípio, um fundamento, muito mais além do que a gente acha, com referência a outras pessoas. É claro, se você não repartir as coisas podendo repartir, isso também é o egoísmo. Mas isso é a forma mais esdrúxula de egoísmo. Pois existe a forma mais profunda, crônica, na vida de uma pessoa, é que em tudo na vida dela tem que dar certo, tem que ser o melhor. O deserto não existe, entendeu? Na vida de uma pessoa não existe provação dessa pessoa egoísta, não pode existir provações, e Deus prova o coração, o pensamento, Deus prova, e quando Deus prova o pensamento, entenda bem, Ele lança situações. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você nunca ouviu eu falar. Até o diabo se torna instrumento na mão de Deus. Na soberania de Deus, nada está fora do controle dele. Até o diabo está no seu controle. A prova disso é Jó, quando ele permitiu que Jó entrasse ali, debaixo do controle. Você toca ali, mas ali você não toca. Quem está entendendo, diga amém. Eu nunca falei isso aqui, estou falando isso a primeira vez. Mas tudo, Deus pode usar tudo. Até o diabo Deus pode usar. Não de usar, de entrar nele, de usar através do Espírito Santo. Não, mas você entendeu, né? De promover, de provocar a situação, Deus pode. Deus pode todas as coisas. É Ele quem pode todas as coisas. Ele prova o pensamento, Ele prova o coração da pessoa. Então, às vezes, Ele prova para ver se você está o quê? Pediu o ano inteiro, vamos falar, pediu o ano inteiro a bênção. Meu Deus, me abençoa, 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 abençoa. E ela tem aquele pensamento, não, mas na minha vida que tem que ser o diferencial, o marco das galáxias, da Terra, de todos os séculos, de tudo. E ela está lá, e Deus fala, é isso aí que eu vou provar. Eu não vou deixar você ser, toma, tum. Aí a pessoa se frustra, se acaba, se lamenta, minha vida é a pior, minha vida é desgraça, minha vida é tudo. Aí fala, poxa, como é que eu posso abençoar uma pessoa tão egoísta desse jeito? Então, o egoísmo, a pessoa vive numa desobediência, e ainda assim, quando ela tem uma necessidade, ela é a pessoa mais querida do mundo. A pessoa egoísta é a pessoa que ela vive desobediente, desregrada, cheia de pecados, mas quando ela tem um problema,
ela é a pessoa mais... Olha, gente, como as coisas acontecem na minha vida. Você nem sabe, eu preciso tanto, ó, eu preciso tanto. Então, irmão, egoísmo, além de ser uma vergonha para nós, o egoísmo é uma coisa que não pode fazer parte da nossa vida. Tem gente que acha que egoísmo é, por exemplo, você está tomando uma xicrinha de café, alguém fala, dá para mim essa xícara, você fala, só tenho essa. Olha lá, não deu, é egoísta. Esse daí é pilantra. O cara não tem o direito de tomar a própria xícara. Então pronto, é comunismo. O comunismo antibíblico. Você não pode conquistar nada. Você não pode conquistar nada, porque o que você conquista, você tem que obrigatoriamente dar para os outros. Não. Contrário, a Bíblia ela é uma comunidade. A Bíblia ela traz comunidade, ela não traz comunismo. Ela traz uma comunidade. A comunidade se você tem dois, aí sim, existe uma obrigatoriedade de você dar um. Para de ser egoísta se você tem dois. Então eles tinham duas propriedades. Eles repartiam, ou uma que dava para dois, repartia e ficava com a sua parte, e o outro com a outra com a dele. O negócio era bonitinho, era comunidade. Diga glória a Deus. Agora, isso não é conotação de egoísmo. A pessoa tem o direito de tomar o copo d'água dela, o cafezinho dela, que são coisas corriqueiras que a gente vive no dia a dia. A pessoa tem direito, irmão. A pessoa tem direito de desfrutar do salário dela, ela tem direito. Ela tem direito de fazer suas viagens, de ir numa praia lá, entendeu? A pessoa tem seus direitos, não é egoísmo, não. Olha lá, deixou todos nós aqui trabalhando e foi lá, se divertir. A pessoa tem direito, todo mundo tem direito. Cada um tem sua hora e seu momento. Isso não é egoísmo. Isso é desfrutar. A Bíblia fala que quão maravilhoso é o sono do trabalhador. O cara não pode nem dormir, porque trabalhou o dia todo. E agora não pode nem dormir, porque ele tem que fazer outras coisas, porque outras pessoas estão precisando. Deixa ele dormir. Isso não é egoísmo. Isso é ter direito. Tem muita gente que não sabe nem o que pensa, o que fala. Tem gente que não sabe discernir o que é insensato e verdadeiro. Tem gente que não sabe. Sensato e verdadeiro são coisas diferentes. Ou dá sentido à maneira que você fala. Tem gente que acha que você fala grosseiramente, mas você falou a verdade, você foi sensato. Foi insensato de falar desse jeito com a pessoa. Por mais que se fale a verdade, você tem que ser sensato. Você tem que ser uma pessoa ponderada, sensato. Não é assim que se fala, sensato. Vou fazer da forma correta, sensato. Não, vou falar a verdade porque está na hora, pelo menos sou sensato. Não sabe nem o que está falando. Não é assim que se fala com as pessoas. Principalmente isso não é o comportamento de um cristão. Isso não é a forma que o cristão fala e reage. Isso provoca outras coisas. Conversava com um desses que a gente tenta ajudar, né, que sair do mundo, de situações do mundo, de droga. E sempre, o problema era sempre esse. Toda vez, minha mulher. E eu falava assim para ele, mas se põe a orar. Toda vez que esse rapaz brigava com a mulher, ele não tinha vontade de sair de casa, tinha vontade de usar a droga. Eu falo, peraí, mas tem uma coisa errada. Por quê? Porque tem algo que chama ele ali. Tem algo que está atraindo ele aí. E através dessa situação, ele busca uma ponte até a droga. Entenda bem, falando sobre esse assunto aqui. A droga, do modo geral, como nós temos estudado um pouco sobre isso, que é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, é uma epidemia, na verdade. A droga acontece o seguinte, irmão. Ela libera alguns hormônios de sensações de prazer. A droga ela tem esse maldito poder, né? Por isso que a palavra de Deus ela vem para convencer o homem do caminho que ela está seguindo e ela tem que abandonar, né? Não somente do prazer que se gera estar na presença de Deus e ser uma pessoa decente na presença de Deus, mas também do que a droga pode promover. A droga ela libera essas reações. Por isso que esse rapaz fala,
Eu briguei com a minha mulher, eu queria usar a droga. Como assim? Você brigou com a sua mulher, você quer usar a droga? Eu não entendia. Aí depois, eu pesquisando sobre a droga, eu fui entender que a droga ela tem uma reação química da dopamina, endorfina, serotonina, são reações químicas que só existem depois de uma reconciliação, depois de um dia de trabalho, depois de uma conquista, depois de algo que Deus deixou organizadamente, esses prazeres que são reações nervosas, para que a pessoa possa ter uma vida saudável. Por exemplo, eu tenho que hoje cuidar do quintal de casa. Então eu tenho uma atividade para fazer. Eu tenho uma motivação. Através disso já existe algo liberado aqui, que é a dopamina, para mim poder ir fazer isso. Então a dopamina é liberada para mim ter a motivação até fazer isso daí. Quando eu chego a fazer, a cuidar que eu terminei de cuidar do meu jardim, assim que eu terminei, é liberado endorfina, eu não lembro o nome desses hormônios do prazer, mas é liberado serotonina, endorfina, é liberado, e ele sente aquela sensação de dever cumprido. A mesma coisa, Deus deixou os prazeres, endorfina, serotonina, para depois que a pessoa se reconcilia com alguém. A partir do momento que você não está pesado, a pessoa não fica pesarosa, poxa, eu discuti, eu falei, eu briguei, aí depois reconcilia e sai aquele peso, aquele conforto, aquela coisa boa. Exatamente. Então por isso que ele fala que ele pensa direto na droga. Porque a droga causa essa sensação de reconciliação e de bem-estar. Aí é onde está o X da questão. Nós nunca podemos confiar no nosso coração em situação nenhuma. Principalmente as pessoas que são tendenciosas à questão química. Diga graças a Deus. Amém? Queridos, abra por favor a Bíblia em Tiago, capítulo de número 4. Abre lá por favor. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Vamos ler o texto aqui. Versículo 1. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros, ou seja, no corpo guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais, vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito que em nós habita, que é o Espírito Santo de Deus, tem ciúmes. Que versículo que eu estou? Aqui, 5. 6. Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graça aos humildes. Olha Deus como vê o coração das pessoas. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de você. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Irmão, uma pessoa que uma hora ela está feliz, outra hora ela está triste. Duplo ânimo. Uma hora está feliz, outra hora está triste. Por que a pessoa é assim? Ela não tem uma alegria, a felicidade contínua. Porque ela não confia no Senhor. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre. Por que a Bíblia diz alegrai-vos sempre? Por quê? Porque confiamos em Deus. Amém? Porque o nosso coração é inteiro de Deus. Nossa confiança está sendo inteira de Deus. Nós não deixamos entrar a desconfiança. Que Deus não está olhando, que Deus não está vendo, que Deus não está trabalhando, que Deus não fará, que Deus está longe, que Deus deve estar ocupado, sei lá, lavando uma louça, que Deus deve estar pensando em ajudar pessoas melhores do que eu.
Deixa de desconfiar de Deus, irmão. Tá igual dois namorados, dois jovens que não confiam, tá namorando, mas não confia na namorada. Casados também, né? Tem muitos que não confiam na esposa, não confiam no marido. É cada pensamento inútil, é cada coisa inútil, é cada coisa que não tem sentido. É uma infantilidade. Cresce, irmão. Essa é a palavra. Não desconfie de Deus. Cresce no teu coração. Nunca desconfie do Senhor. Você vai ter uma alegria contínua. Você não vai ser uma... Cresce. Porque criança que é assim, uma hora chora, outra hora dá risada. O cristão não. O cristão tem sempre a mesma postura diante de Deus. Amém? O que mais? Onde que eu parei? Sujeitai-vos a Deus, se olhar fugirá, chegai-vos a Deus, chegará. Limpai a mão aos pecadores, versículo 8. Vós duplo ânimo, purificai os corações. 9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, e converter os vossos risos em pranto. O vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, a alegria em tristeza é o momento de buscar Deus. Tem que entender a palavra, irmão. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertam-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Isso significa o momento de buscar a Deus. Não se busca a Deus com a cabeça erguida. Ninguém, irmão. Se você estudar a reverência que hoje já não existe mais, porque hoje você trata um senhor como você, isso já acabou, não tem mais de pedir a bênção para os mais velhos, isso acabou, não existe. Falar isso hoje, a pessoa não vai entender, mas vamos falar do que é verdadeiro e que já não existe mais. É o seguinte, irmão, o profeta era beijado na mão, você entendeu? O mestre era beijado na face, o rei era beijado nos pés. Você está entendendo? O rei, o beijo que se dava, o cumprimento, era nos pés. Quem está entendendo? Então sempre foi assim, irmão. Com Deus ninguém chega de cabeça erguida. Na presença de Deus, os anjos não estão de olho aberto não, assim, olhando para ele assim, as figuras, né, que diz Ezequiel, eles não estão assim, olha só como Deus é lindo, glórias e glórias. Ninguém está de olho aberto diante de Deus não, irmão. Ninguém diante de Deus está de olho aberto. Os anjos têm 4 asas, 2 abanando, outra glorificando e 2 tampando os rostos, 6 asas, né, tampando os olhos deles. Mas tampando os olhos para não ver a glória de Deus, de tão gloriosa que é. Ninguém chega diante de Deus de qualquer jeito. Você cheio de pecado, de coisa, está achando que é o que diante de Deus? Você não é ninguém, nós não somos ninguém diante de Deus. Por isso a Bíblia está dizendo, humilhai-vos perante o Senhor. Se a gente tiver essa reverência, esse reconhecer, esse respeito com Deus, a gente vai ter uma vida mais santa, pode ter certeza disso. Aí diz aqui o 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. No caso seria a palavra. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Irmão, depois você lê o contínuo na tua casa e vai até o final em nome de Jesus. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte, aonde Deus está olhando? Olhando para o nosso coração. O que existia no coração desse povo aqui? Egoísmo. É um povo que pedia, mas pedia mal para gastar no próprio dele. É egoísmo, irmão. Puro egoísmo. Isso é egoísmo. Quem está entendendo? Isso é egoísmo. Uma coisa diz lá Salmo, o desejo do seu coração. Fica de pé, por favor, todo mundo. O desejo do seu coração. Deus, Ele cumpre o desejo do seu coração, sim ou não? Quem tem o desejo do coração, levanta a sua mão assim, diga, eu tenho desejo no meu coração. Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Agora entenda bem, Ele não vai cumprir o desejo do teu coração para te fazer melhor do que as pessoas, ou se isso vai fazer você ser melhor que alguém. Deus vai cumprir o desejo do teu coração se você guardar Ele, porque Deus vê o futuro, você não vê. É por isso que Deus não dá para uns e dá para outros, porque tem gente que guarda o coração e tem gente que não guarda o coração. Feche seus olhos.